Olá, sou Eliana Oliveira do canal Organizando com Li. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal. O que vocês acham? Inteligência emocional. Tá na moda, né? Inteligência emocional pra não sei o quê, inteligência emocional pra arrumar namorado. E inteligência emocional dentro do casamento? O que você acha? Hoje eu tô com meus convidados aqui, o casal William e Thalita. Ótima vida pra vocês e obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Gostaria que vocês se apresentassem. Obrigado pelo convite, Li. É um prazer estar aqui com você, podendo falar daquilo que nós amamos, que nós gostamos, que é sobre casamento, sobre família, porque o casamento envolve a família, né? Sim, com certeza. E me chamo William da Thalita. Eu sou a Thalita do William. Um casal lindo. Estamos já 17 anos casados, mas nossa história já começou há 24 anos atrás. Uau! E desses 24 anos juntos, né, amor? Temos aí duas meninas lindas, uma de 16 e uma vai fazer 11 anos no próximo mês. Isso aí, parabéns, nós temos. Parabéns. Obrigada. Nós temos a Giovana e a Lorena, que são o fruto do nosso casamento, da nossa história, né? E nós estamos honrados de estar aqui hoje, né, nesse programa tão especial. Nós te agradecemos também por esse convite. Esperamos aí alcançar muitos casais que estão passando por este problema. Estamos aqui para acrescentar na vida de cada um e também receber dessa porção, né? Obrigada. A honra é toda minha ter casais aqui. Eu tô fazendo uma série, né, sobre casamento, porque eu amo a instituição família e casamento. Não dá pra falar de casamento sem falar de família, não dá pra falar de família sem falar de casamento. Exato. E achei muito interessante o tema que nós vamos falar, porque tá muito na moda hoje inteligência emocional. Para várias coisas, para conseguir fazer um curso numa faculdade, para conseguir entrar num site de relacionamento para conhecer homens e mulheres, mas dentro do casamento. Então, hoje eu quero, junto com os meus ouvintes, ouvir sobre inteligência emocional dentro do casamento. Antes disso, eu gostaria de falar como que vocês se conheceram, sempre foi legal, como que é, assim, William, estar casado com a Thalita? É maravilhoso. Tem uma mulher especial que Deus preparou. Foi de oração. Eu não era, na época, cristão, né? Mas Deus preparou a mulher que eu desejava. Que bom! Né? Que ia cuidar bem das minhas filhas, ia cuidar bem do nosso lar, do nosso casamento, da nossa família. E Deus preparou a melhor. E quando você conheceu a Thalita, você já sabia que ela era a preparação de Deus? Ou foi assim? Porque eu já entrevistei outros casais aqui que falam assim, ó, essa mulher, que é a mulher da minha vida, que eu tô há anos com ela, era tudo que eu não queria. Tudo que eu não imaginava. Então, na verdade, assim, eu já tinha um perfil de mulher que eu queria pra eu casar. Sim. Então, eu já tinha muito bem desenhado a mulher que eu precisava. Então isso é muito importante no relacionamento. Que não existe hoje em dia, né, William? Você sabe que hoje em dia os relacionamentos estão igual o fast food. Exatamente. Fica hoje, larga amanhã, fiquei com fulano, É muito... Tanto que para que haja isso, nós preparamos até um curso sobre namoro inteligente. Nossa, que legal! Vocês têm um curso de namoro inteligente? Exatamente. Nós temos um curso de namoro inteligente para quê? Para a pessoa saber se aquilo é realmente o que ela espera. Né? Porque o namoro é um preparo para o casamento. Então é no namoro que eu vou saber se aquela pessoa realmente é a pessoa certa para eu estar fazendo o quê? A minha aliança com ela ou com ele. Sim. Então, assim, lá no começo, quando nós nos conhecemos, eu já tinha o perfil da mulher que eu queria. O William já estava inteligente ali emocionalmente. Então, ali eu já apliquei o namoro inteligente. Que é uma coisa, assim, muito bonita, porque as pessoas deveriam ter, quando procuram alguém para morar junto, essa sacada. Exatamente. Ou como que é a mulher que eu quero? Como não sair numa balada hoje à noite, morar 3 meses com a pessoa, porque agora tem um tal de fazer casamento, experiência, não tem sequestro relâmpago? Tem uns casamentos relâmpago. É o que mais tem, infelizmente. Sua casa, sabe? E daqui a pra pouco, ver se tem experiência, se deu certo, se não deu, né? quando você vai convidar uma pessoa pra jantar na tua casa, vem você, mas eu não tô mais com o meu marido, ou eu não tô mais com ela, agora eu tô com ele, porque o negócio tá muito estranho. Hoje em dia, né? É até espantoso. As pessoas estão casando em 2 meses, namoram 1 mês, casam em 2 meses, casam em 3 meses. E é algo perigoso. É triste, né? Olha, a velocidade não acho tão ruim. Eu acho que a falta de interesse de saber de onde veio o William. Mas Como que é a mãe dele? Exatamente. Como que é o pai dele? Como ele trata a história, mãe né? dele?
Como ele trata o pai dele, o irmão dele. Isso daí já é Sabe? Isso aí já é um índice de um casamento que lá na frente vai dar ruim. Exatamente. E as pessoas não se preocupam com isso. Exatamente. Nós precisamos conhecer a história da pessoa e se essa história faz parte da minha história, né? Exatamente. Porque se não der linha ali na história, se a engrenagem não rolar, o que vai acontecer? Divórcio. Os casamentos destruídos, as mulheres, William. Eu resolvi fazer essa série de entrevistar casais de religiões diferentes. E todos eles falam que a base está na escritura. Sim. Todos. Com de religiões diferentes. Sim. Porque a pessoa devia se preocupar em conhecer a escritura. Os princípios, né? Lá no começo. Exatamente. Entendeu? E aí você vê mulheres infelizes. Destruídas, sem vontade nem de pentear o cabelo, sofrendo de vários abusos, né? Patrimonial, financeiro, verbal, sentimental, né? Casada há anos, né? E por não ter a informação ou por não estudar de onde vem, né? Porque nós temos um manual de instrução, onde podemos falar direto com o fabricante, mas a gente não estuda. Porque conheci, eu acho uma palavra tão pobre. Fiquei com uma pessoa. E já se envolve tão forte, né? E aí o que acontece? Por que a gente está querendo falar sobre o emocional? Porque aí é onde acaba que acomete todo mundo. Aí fica um homem destruído emocionalmente, uma mulher destruída emocionalmente e muito mais que isso, filhos destruídos. E isso é muito triste. E aí os filhos ficam destruídos emocionalmente e vai entrar no relacionamento destruído e aí é outra família que se destrói. Outra família se destruída. E você? Foi igual o William? Você também idealizou o teu marido ou aconteceu? Não, eu idealizei também, mas eu falo que o William foi mais assertivo nesse sentido. Ele falava, eu quero assim, assim, assim. Eu também falava, apesar de ser muito nova, eu tinha 16 anos quando nós começamos a namorar, mas eu já falava pra Deus sem entender também o que eu queria, assim, falar, nossa, como que é isso? Mas eu já falava aqui, o perfil, eu pensava já, o perfil que eu queria de homem pra minha vida. Então foi assim, realmente o William se encaixou perfeitamente nesse perfil. Então eu falo que aquilo que a gente deseja é aquilo que nós alcançamos, né? Então foi exatamente isso. Aí nós começamos a trabalhar juntos, nos conhecer, e aí nós namoramos 5 anos, né? 5 anos? 5 anos. Caramba! Entre namoro e noivado foram 5 anos nós até a receita certinha. Namoramos, noivamos e casamos. Que legal, que bom, né? E aí estamos juntos aí ao todo 24 anos e 17 de casados, e né? sempre foi um mar de rosas, sabe? Não. Tem uns espinhos no meio aí. Opa, sempre, assim, no namoro é muito mais tranquilo, né? Você namora, você vai noivando, tudo bonitinho. Aí a hora que nós casamos, né? Que é quando a gente fala que a gente junta as escovas de dente, que é onde a gente vê. É que no namoro a gente é mais tolerante, por quê? Se você não for com a cara do óculos dele... Hoje você não tá afim do óculos dele, você vai pra tua casa, dorme, amanhã é outro dia. Agora no casamento, todo dia olhar pro óculos, todo dia olhar. Sim. É desafiador, né? Sim, existia amor, sempre existiu amor, sempre existiu a afinidade, mas aí começa a vir as diferenças, as dificuldades até externas, né? Então construir uma história, construir uma família, a questão financeira, a questão emocional. Então tudo isso foi sendo construído, né? Você tinha 16 anos e o William tinha quanto? Quando nós começamos a namorar, 21. 21. Ele já era mais velho, né? Apesar que uma mulher, até hoje, com 16 anos, tem uma cabeça bem avançada em relação a um homem com 16 anos, né? Exatamente. Então, a gente costuma dizer que o casamento é uma engrenagem, né? Sim. Então, o começo é uma adaptação. E o impacto emocional é muito forte. Porque, como nós vamos falar de inteligência emocional... nós percebemos que a maioria dos casamentos vem muito de problema que teve lá atrás, antes de casar. Na primeira infância, né? Exatamente. Aí carrega o emocional pro casamento. Então vocês acham que essa veio na primeira infância ou veio dos pais, dos avós? Dos pais, dos avós. Então, assim, por que nós estamos falando isso? Sim. O ano passado nós atendemos mais de 50 casais. Aliás, acho que foi mais de 100 casais. Sim, foram muitos. Atendemos mais de 100 casais e a gente percebeu que a maioria, o problema era antes do casamento, não era dentro do casamento. Ele acabou gerando problema no casamento em virtude do que aconteceu antes do casamento. Tanto que esse ano a gente foi buscar muito sobre inteligência emocional. Então a gente está trabalhando muito nesse tema. Eu ia perguntar isso para vocês, porque inteligência emocional é uma palavra nova.
E vocês já estão 20 e poucos anos junto. Sim. Me explica aí essa inteligência emocional. Me explica aí. Na verdade, ela não é tão nova. É que, assim, a forma que está sendo passada hoje em dia, ela está sendo mais clara, né? Mas isso já existe há um bom tempo. Já existe... O emocional sempre existiu. Inteligência é que... Exatamente. Exato. E aqui que acontece? A gente percebeu que os problemas que ocorrem dentro do casamento é um trauma que ela teve lá com os pais, né? Porque a gente vai contar... A primeira pergunta que nós fazemos quando vai aconselhar um casal, por exemplo, me conta a sua história, como foi que era com seus pais? E a gente percebe que é um ciúmes doentio, uma desconfiança, agressões vem do quê? Vem de um exemplo lá atrás que impactou, gerou um trauma emocional na vida da pessoa, que ela, sem perceber, ela tá carregando pro casamento dela. E aí a gente precisa fazer o quê? Desconstituir isso. Que aí até entra na palavra de Deus, que é renovar a mente. Então nós precisamos renovar a mente da pessoa, do casal, né? Que está com aquele problema. Lógico, a gente vai para a parte espiritual e a gente vê que é algo mais técnico. Aí precisa de uma pessoa especializada no assunto. Né? Aí é um profissional do assunto. O que você fala de técnico? Por exemplo, tem jeito traição? Sim. Tem? Sim. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar. 70 vezes 7. Então, assim, a partir da hora que nós perdoamos, né? Nós estamos reconhecendo o problema, porém aquilo já não te afeta mais. Certo. Você perdoa, libera um perdão na vida da pessoa, você se perdoa. Sim. Também, e aí você continua aquela aliança, porque a aliança, ela é eterna, é do sim até o fim. Sim. Então, assim, o perdão, para quem segue princípios, o perdão no casamento é essencial, porque nós erramos constantemente. Não é só no adultério, né? Não é só no adultério. Nós fomos perdoados e como não perdoar o próximo, né? Só que assim, eu falo isso sobre as crenças que eu tinha antes de conhecer. Com a maturidade você vai conhecendo a palavra, você vai vendo que muita coisa a gente erra e peca. Por quê? Não tivemos ensinamento. Sim. Né? Não tivemos... Ninguém falou pra gente que a gente podia... A receita, né? Eu quando falava da palavra submissão, William, pelo amor de Deus, submissão pra mim era um desafiador. Por quê? Eu não tive exemplo pra ser submissa do meu pai. Meu pai era um alcoólatra. Minha mãe mandava e desmandava no negócio, porque quando ele tava legal, ela mandava e desmandava. Quando ele não tava, ele tava cachaça. Sim. Então, como entender uma submissão? Como entender uma honra? E é tudo que tá na Bíblia. Tá lá no manual. Mas como entender? Por falta de conhecimento. Exatamente. E é onde a gente está falando, que vem, por exemplo, se você está dando o seu exemplo, onde a gente pode entrar aqui para falar um pouquinho mais. Um lar disfuncional. Um lar disfuncional. E aí o que acontece? Você veio de um lar disfuncional e aí você vai para um casamento com uma situação disfuncional dentro de você, um emocional disfuncional. E muito provavelmente você vai fazer o quê? Ou você vai repetir todas as coisas que você viveu, ou você vai ser o contrário gritantemente. Exatamente. E entrando no assunto que você falou de desconhecimento, acho que é Amós 3:3 fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então até a Bíblia ensina isso. Porque se você for analisar, tudo que eu dou o meu exemplo. Sim. É a melhor coisa. Se você for analisar, eu não tinha conhecimento. O conhecimento que eu via era um homem alcoólatra. Sim. Uma mulher insatisfeita, falando que casamento é igual bolacha. Minha mãe falava essa palavra, uma palavra chula e muito triste. Casamento é igual bolacha. Em todo canto se acha. Não deu certo esse, passa para aquele. Casa quantas vezes for preciso. Eu fui criada num lar desse jeito. Sim. Né? Então, como respeitar o marido ouvindo isso? Sim. Então a palavra submissão para mim, pelo amor de Deus. Você viu que o que você tá trazendo de lá de trás. Você viu como que impacta, né? Demorou, depois eu vou dar um exemplo de mim. Demorou ele para me entender submissão, porque aí com tudo isso, você cresce tendo que sustentar uma família, tendo que trabalhar, não respeitando o pai tava bêbado. E a mãe reclamando o tempo todo, que tava casada por conta dos filhos. Entendeu? E aí ela joga essa responsabilidade pros filhos. Aí você fica forte, né? Faz uma máscara, uma coraça, né? E aí o homem vem falar com você: não quero te ouvir, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha profissão. Exato. Quem é você? Porque é isso que acontece. Sim. Ou é isso, é que nem você falou, ou senão vai abaixar a cabeça totalmente. O homem trata mal. Não tem a dose. Não tem a dose. E não tem o entendimento
no Criador que tá lá explicando, tudo tá lá. E há quantos anos tá lá? Falta de conhecer. E o que acontece? Uma pessoa que vem de uma situação como essa, ela casa muitas vezes por quê? Para fugir da situação que ela vive dentro de casa. Então ela não vai casar porque ela fala assim, eu sei o que eu quero da minha vida. Como o William deu esse exemplo, falando, eu sabia a mulher que eu queria. Por quê? Porque ele não tinha um lar disfuncional. Então, para ele ia casar no tempo certo. Eu acho lindo. Eu entrevistei um casal que eles fizeram. Eu sigo um pastor que eu amo, Cláudio Duarte. Sim. E ele fala uma coisa que eu gosto. Acho que fui eu que inventei aquela fala. Você deveria fazer. Levantar a capivara da pessoa. Sim. Não, ele não fala essa palavra, não. Mas eu não lembro agora. Mas estudar sobre a pessoa que você vai casar. Quem é a Thalita? Como ela é com os pais? Sim. Como ela tratava as amigas? Exato. Como ela tratava o ex-marido. Mas isso... O ex-namorado, no caso, né? Por quê? Você já vai ter uma ideia. Só que hoje não acontece. Por que não acontece? Porque emocionalmente as pessoas estão fragilizadas. Elas querem casar achando que vai resolver um problema. Aí eu vou falar de mim, William. Outro. Eu vou falar de mim, William. Eu não vi a hora de casar. Pra sair daquele lar. Eu queria ter uma casa de verdade, com o marido chamando eu de amor. Que eu nunca vi. Abrindo... Ter carro, né? Porque nem carro tinha. Sim. Carro, ter asfalto. Eu queria morar numa rua que tivesse asfalto. Sim. Eu queria ser empregada. E telefone, olha só. Eu queria casar por esses motivos. Entendeu? Tinha um filme que chamava E o Vento Levou. Também antigo. Muito antigo. Já era antigo quando eu era criança, imagina. E tinha a Scarlett, que era né? E tinha a empregada dela, que ela dizia, Dona Scarlett. Eu queria ter uma empregada, vai me chamar de Dona Lee. Olha... Era por isso que eu queria casar. Entendeu? Pra fugir. Então, por conta disso, eu queria casar por um motivo. Fugir. Eu arrumei 1000 motivos para descasar. Então, Lia, é isso que nós estamos querendo dizer. Hoje a gente tem visto que muitas vezes quando nós vamos aconselhar os casais, nós estamos percebendo que o problema não está dentro do casamento, mas sim o problema que eles enfrentaram antes do casamento e que eles trouxeram para o casamento. Então é isso que nós estamos tentando ajudar esses casais. E para a honra e glória de Deus, dentro das escrituras nós estamos encontrando as soluções. Por quê? Porque a gente entra dentro das escrituras e quando nós vemos que não adianta só as escrituras, porque claro que nós sabemos que a escritura ela é tudo na vida de uma pessoa, mas muitas vezes ela precisa de um profissional, porque Deus, ele formou as profissões, né? Ele ensinou que nós precisamos buscar. Então, o que acontece? A gente orienta. Então, nós vamos estar aqui ajudando nessa parte espiritual e vamos vai atrás de buscar também o emocional. Para quê? Para que junto dessas duas situações, nós vamos ter a vitória da sua família e não vamos ter filhos destruídos emocionalmente para entrar em casamentos destruídos. Sim. Entende? E se nós estudarmos um pouquinho, não precisamos ficar mudando toda hora. Porque se você não aprender o que você está errando aqui, você vai errar no outro casamento e no outro casamento. Exatamente. Não tem nada a ver com o casamento, tem a ver com você. A mudança tem que partir de você. Você mudando, o seu cônjuge vai mudar e o seu casamento vai ter a vitória. Quando você consegue entender isso, que eu tenho que mudar, não eu esperando o cônjuge mudar, o relacionamento assim dá um plus, né? Dá uma mudança uma virada de chave. E é assim, excepcional. Porque... E isso afeta a família inteira. Então, William, mas aí vou voltar de novo, porque eu tô falando de perguntas que as pessoas me fazem, tá? Sim. Eu volto de novo a história. E quando ela entendeu, certo? Que ela conheceu a escritura, porque eu falo com muito orgulho que eu trouxe casais aqui de religiões diferentes, todos falam da escritura. Sim. Que da palavra de Deus. Como ela que foi traída entende... Peraí, deixa eu fazer a pergunta certa. Como ela salvar um casamento quando ela foi traída e conheceu a escritura e ele, o que traiu, o que, né, por N motivo traiu, não entendeu. Pensa em trair de novo. Então, aí porque uma coisa é eu perdoar você. Outra coisa é você continuar errando. Até quando eu vou ter que perdoar? Quantas vezes eu vou ter que perdoar você que me traiu? Aí, assim, é um assunto muito delicado, porém, a gente precisa avaliar circunstâncias de cada caso, né? Por exemplo, você pega um casal que está casado há 20 anos
E no deslize que ocorre, nós né, temos os nossos deslizes. Somos seres humanos, né? Exatamente. Pecadores. Num deslize ele comete um adultério. Sim. Depois de 20 anos comete um adultério. Sim. Houve um arrependimento genuíno. Exatamente, eu vou entrar nesse assunto. Mas assim, ele adulterou, ou ela adulterou. Sim. Mas houve um arrependimento genuíno. Minha esposa falou que o arrependimento genuíno é aquele que vem do coração. Sim. E é onde Deus ouve o nosso coração. Sim. Né? E o arrependimento genuíno vem com mudança, né? E isso que mostra o arrependimento genuíno. Vem do coração, foi verdadeiro e tem a mudança. Então Sim. tem essa diferença. Que é perceptível, a mudança é perceptível. Porque Sim. eu vejo também, conversando com mulheres, né? Que a mulher quando trai, é mais fácil o homem... Que incrível! Que o homem perdoa mais. Sim. A mulher é mais difícil de Ela é perdoar. mais rancorosa, né? Isso é complicado da gente entender. Porque eu entrevistei um casal aqui que ele disse que todo casamento tem cura. Sim. Sim. Mesmo quando um só quer. Sim. Porque como nós somos uma só carne, se um Você só vai lutar buscar, por aquele. se um só lutar, ele consegue. Casamento Sim. tem cura. Mas como perceber isso do jeito que tá tão banalizado as coisas? Então, aí Tá tão avulso. só complementando, aí tem que ver esse exemplo que eu dei, né? E a questão do caráter da pessoa. O caráter ele é fundamental. Que volta de novo pro estudo de você Exatamente. fazer antes de conhecer. Então, Sim. assim, ele traiu 5, 7, 10 vezes, é caráter. Caráter não tem conserto. A não ser que ela decida, Que a pessoa queira realmente mudar. Então, assim, a gente tem o caso isolado que, de 20 anos ele aconteceu uma vez, se arrependeu genuinamente, e tem a pessoa que já foi 5, 10 e a pessoa não quer mudar. Então, aí é uma coisa que precisa ser avaliada e analisada. Porque o que acontece? A palavra de Deus diz sobre o perdão sempre. Então, independente se a pessoa continuou fazendo ou não continuou fazendo, dentro da palavra eu tenho que perdoar. Sim. Daí, por conta do coração duro, muitas vezes, foi quando veio a carta do divórcio. Sim. Exatamente. Então, assim, essas são as diferenças. Se houve um arrependimento, você viu que a pessoa se arrependeu, ela quer continuar no casamento, ela teve mudança, amém. Então, vamos perdoar e continuar? Agora, não houve mudança, a pessoa está continuando fazendo, ela quer, tá bagunça, aí tem essa liberdade de você perdoar e talvez se divorciar. Não é o que Deus quer, não Sim. é o que Deus se agrada, porque sim, Deus, ele é um Deus de perdão, ele é um Deus de recomeço, ele é um Deus de mudança. Então nós temos que crer que ele pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Sim. Só que aí a pessoa, ela tem essa liberdade dentro da palavra de repente se divorciar, seria isso, né? Mas não é o que Deus quer. Sim. Deus quer sim sempre um casamento Sempre. restituído. E como isso pode acontecer, seguindo da pergunta que você disse? Por que um consegue lutar pelo outro? Porque a palavra diz, se você orar e crer, você vai receber. Então talvez o outro ele pode estar ali, né, batendo a cabeça, como nós já vimos muitos casos, ou de homem ou de mulher, que um era um intercessor, né, forte e o outro estava na bagunça. Mas de repente, né, como fala a palavra, Deus confunde os sábios, né? De repente a pessoa tem uma mudança que ela se torna muito melhor até do que a outra que estava orando por ela. Porque para Deus não é impossível, é isso Não que diz a é palavra. impossível, Então é assim, como que vai ser isso? Talvez não vai ser fácil, não. Lutar sozinho não é fácil. A palavra diz que quando nós somos dois, nós somos mais fortes, fica muito mais fácil. É verdade. Mas se a pessoa perseverar, eu creio na vitória. E tem algo polêmico, que é um pouco polêmico, né? As pessoas falam, mas como isso? Que nem eu sempre falo que num adultério, a outra parte tem culpa. E as pessoas falam assim, não, como? Não, eu sempre fiz, não. Se você analisar, você vai ver que o cônjuge também errou. Eu acredito nisso. Por conhecimento hoje da palavra, pela maturidade, Sim. eu acredito nisso. Ninguém erra sozinho. Eu sou contra quando acontece assim. Ah, meu marido foi embora com a Maria, aquela vagabunda. Eu sou contra isso. Primeiro que eu não era casado com a Maria. Sim, Eu era você casado era casado com ele, né? Sim. Então eu não posso chamar uma pessoa que eu nem conheço de vagabunda, que eu vou também contra. Eu estou julgando, eu não sei. Sim. Eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá. Sim. Entendeu? Eu acredito que num relacionamento é 50% a culpa dos dois. Sim, exatamente isso. Mas eu acredito também que quando um sofre, ele não percebeu. Aí entra a falta de diálogo. Exatamente, falta de A comunicação. falta de comunicação. Sim, que é E importantíssimo. que hoje em dia tá gritante.
Gritante. As pessoas não têm mais tolerância, Vocês já perceberam no restaurante, quando você vai no restaurante? É só celular. Tá o marido no celular, a esposa no celular e as crianças no celular. Exato. Porque as atitudes se repetem. Eles estão passeando no shopping, eles estão com todo mundo do shopping, menos com os cônjuges. Você pode analisar. Sim. E ainda quando estão com a cara de infeliz, um mais infeliz do outro. Falta de comunicação. Exatamente. Como a inteligência emocional entra nisso? Ela entra nessa situação que nós precisamos mudar a nossa história. Primeiro, que se eu sou inteligente, eu vou buscar o quê? A palavra. Como você disse, independente da religião, nós temos um manual de vida. Como nós compramos um produto, o produto vem com manual, a nossa vida tem um manual, que é a palavra de Deus. Então eu vou buscar o quê? Mesa é a hora que nós vamos agradecer, é a hora que nós vamos nos comunicar, é a hora que nós vamos estar juntos. Dormir fazendo uma oração, dormir conversando, largando um pouco só as tecnologias e dando muito mais valor para quem está do nosso lado. Não importa o que eu passei no passado, na minha história, na minha infância, eu posso fazer uma história diferente no meu casamento, né? Mas não é isso que as pessoas têm buscado. As pessoas, elas têm repetido tudo aquilo que elas viveram. E aí, o que acontece? Se a gente repetir, o resultado vai ser o mesmo. Então, se eu sou inteligente, eu quero um resultado diferente, eu vou buscar ter uma história diferente. E isso é uma decisão, não é por emoção. Eu decido. Igual perdoar. É uma decisão. Decide. Perdoar, eu não amar. Sinto perdoar, não. Eu decido perdoar. Eu decido amar. Eu decido amar. Eu decido. Nós temos uma regra em casa, por exemplo, né, que na nossa mesa, a mesa é sagrada. Nós lembramos da Santa Ceia e a nossa mesa é sagrada. Então, quando nós estamos almoçando, estamos tomando café da manhã, ninguém com o celular na mesa. Para ter o momento da família. Para desfrutar aquele momento. Aquele momento de um olhar para o outro, a gente poder conversar. Eu falo isso quando eu saio com as amigas ou quando eu saio com um grupinho de amigos. Eu falo, opa, sem celular hoje, hein? Pode parando aí. Porque perde aquela coisa gostosa. Sim. Não é de fofocar, é de colocar de em estar prática junto. como que você tá, como você tem passado esses dias. É aquilo que você falou. E o teu casamento, como tá. E teus filhos, como tá. É o que você falou. Às vezes, muitas vezes, nós estamos com as pessoas, mas nós não estamos. Nós estamos com o celular. Exatamente. Então, nós precisamos desfrutar daquilo que está ao nosso lado. É óbvio que a gente vai dar atenção sim para um trabalho, para uma pessoa que talvez está precisando de nós, mas agora esse momento é nosso, então nós vamos desfrutar disso. É a mesma coisa a gente fazer nesse podcast agora. Sim. Se nós não estivéssemos conversando, mexendo no celular, como que sairia para o ouvinte? Não sairia. E falta de respeito. Exato. Total. Né? Não tô nem falando com os ouvintes, entre as pessoas que estão aqui. Eu sou uma pessoa, como eu falei pra vocês, eu não gravo as coisas, eu não sei, eu nunca vou ser atriz, porque eu não gravo script, eu gosto de coisa natural, assim, eu não gosto nem, quando eu leio alguma coisa no celular, é só pra não esquecer, talvez o nome, pra seguir, né? Alguma coisa. Eu tô mudando, cada dia eu vou fazendo do jeito que eu sei que eu não vou errar. Mas voltando a falar só do casamento, porque o casamento é o que mais importa, que tá nas famílias, a família é o que mais importa. Sim. E eu sou contra quando alguém fala que a família é uma instituição falida. De jeito nenhum. Eu não aceito isso. Eu amo família, eu amo estar com família, eu amo a família. A família é um projeto de vitória, né? E é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. É o maior projeto de Deus. E vocês falaram que já cuidaram de quantos casais? Muitos. Só o ano passado foi uns 100. Mas nós cuidamos de casais tem 10 anos. Então passaram... Mais de 10 anos, na verdade. Então vocês estão sempre aprendendo coisas novas. Sempre buscamos. Eu sei que não é honra de vocês, mas é através de vocês. Quantos casamentos vocês já salvaram? Nossa. Olha, a gente... Salvaram mesmo. Vou falar algo... eu quero de estar separado e falar, não tem mais jeito e aí ter jeito. Já fala essa experiência. Falar a verdade, assim... Quanto nós salvamos, nós não temos o número. Tá. Mas nós temos o número de quanto nós perdemos. Sério? Foram poucos. Pouquíssimos, acho que uns 2. Os 2. Sério? Agora, o que a gente salvou, a gente não tem número. Já não tem mais. Foram muitos. Assim, eu sei que não foram vocês que salvaram. Não, tudo pra glória de Deus. Sim. Não, eu sei que não foi mérito de vocês. Não, nenhum. Leva bronca ainda. Eu sei que não foi, mas assim, como que é quando a pessoa chega... Eu teve um casal que veio aqui, que eu não sei qual deles, agora eu não lembro, que ele falou assim que o casal procurou, a mulher ficou do outro lado da rua. Não quero falar, não quero... Acabou. Sim. Não tem mais casamento. E depois de uma semana... reataram. Como é essa experiência? Fala assim os 3 mais críticos, assim. Na verdade, assim, tem um casal... Vamos falar sem citar os nomes, né? Nós temos um casal... Assim, primeiro não tem preço, né?
Não a gente tem. vê, não existe valor, não existe nada. É algo... Ok. Não tem preço ver uma família. Uma família instituída, não tem Restituição- preço. Não tem Não. preço. E nós temos um casal que a gente vê, às vezes, entrando assim, a gente olha e fala, nossa, dá vontade de chorar. Porque entraram, né, no nosso curso separados. Todos destruídos. Destruídos. Separados, cada um morando numa casa. Cada um morando numa casa. Ela não deixava não tinha nem coragem de deixar o filho com o marido. A filha na época. A filha na época, assim, era um negócio assim, falava... Disfuncional assim, mesmo. Só Deus, a gente foi um instrumento, na verdade, a glória é toda dele. E aí eles entraram no curso, começou o curso, na terceira aula, falaram, não vou vir mais nesse curso. Porque Qual que é o nome o curso do curso de vocês? Casamento e Família. Casamento e família. Casamento e família. Eu já ouvi falar vários cursos, Casados Sim. para Sempre. Sim. Sim. Mas casamento e família eu não sabia, não. É novo. Não, ele tem bastante tempo. Ele é um outro ministério, o Ministério Internacional Casamento e Família é de fora. São de alguns pastores de Atibaia. Certo. E aí montaram e eles aplicam nas E igrejas. vocês trouxeram pra cá, pro Alto Tietê. Exatamente. Isso. Foi o primeiro a aplicar esse curso. Né? Agora a gente está fazendo a nossa apostila para o ano que vem. Nós estamos montando o nosso curso. Né? Então vai ser algo grandioso. Então esse casal entrou dessa forma. Separados, essa situação bem complicada. Ela no terceiro dia de curso não vou voltar mais. Porque tava dando confronto, né? Quando a pessoa é confrontada, né? Só que aí... Porque assim, só cortando um pouquinho o William, é exatamente isso. A inteligência emocional é eu entender que eu tenho que me consertar. Só que o que as pessoas elas entendem quando ela entra no casamento? Não, ele tem que mudar. E aí é tão nítido que quando eu aponto o dedo pra você, tá voltando 3 pra mim. Mas é a cara das pessoas que precisam de ajuda. Isso não é pra mim. Não é pra mim. Até na própria, quando você vai a algum culto, alguma coisa... Sempre. Coisa, não, a pessoa tal, tinha que estar aqui se ele hoje. aqui pra ouvir isso. Exatamente. É isso mesmo. E não tem nada a ver. Então, sou eu que tenho que ouvir, sou eu que tenho que querer mudar também, né? Então, o que acontece? Quando nós entendemos que nós precisamos mudar, né? Quando nós percebemos que a primeira mudança vem em mim, não no outro, isso já é a inteligência emocional. Porque eu falo, eu vou me consertar. E, consequentemente, o outro vai se consertar. Então, aí continuando do curso. E aí continuou e assim... Eles estavam todos, né? Tava tudo destruído. Ela entendeu a mensagem. Dá licença, quando você fala tudo destruído, financeiro, Tudo. emocional... Não, pra você... Tudo. Eu vou te contar o final. Conta. Tudo, vida financeira destruída, carro caindo aos pedaços, não tinha nem freio. Eles foram pro curso. Os dois moravam num cômodo de cozinha de aluguel, cada um num lugar. Um cômodo de cozinha, o carro não tinha freio. Eles foram pro curso uma vez, o carro não tinha freio. Uau! E assim, vida financeira despedaçada. E aí eles fizeram o curso, no final reataram o relacionamento. E aí eles decidiram mudar, os dois. E assim... Aí voltaram o casamento, voltou, né? Reataram essa aliança. Separados? Já tinha alguns meses já. Já estava perto de 1 ano já. Aí eles decidiram voltaram, reataram a aliança. Nós fizemos o casamento deles novamente. Eles eram casados, eles tinham sido casados no civil, né? Não tinham feito o divórcio ainda. Estavam só separados. Tá. Eles estavam separados de corpos. De corpos, tá. Então eles não tinham se divorciado ainda, né? E aí eles não tinham casado no religioso. Aí nós fizemos o casamento deles. E a partir daquele momento, do casamento religioso pra frente, só prosperaram. Compraram um apartamento, compraram um carro novo, tiveram um segundo filho. Passei todo final de semana e estão super felizes. Super bem. O que tinha acontecido? Tinha perdido o respeito? Eles eram novos, né? Eles eram novos. E assim, entra nessa questão da inteligência emocional. Eles tinham vindo de histórias muito conturbadas na família. Então, a hora que eles casaram, eram jovens, cada um assim, eu vou fazer do meu jeito, eu quero assim, não, eu não me submeto, não, eu que mando, não, eu que não sei o quê, eu vou andar onde eu quiser. E aí... Meu Deus. Mas isso foi mais impactante. Só que aí é exatamente isso. Fizeram o curso, entenderam qual que é o papel. Porque no curso nós temos o papel do homem, o papel da mulher. E como eles vieram pro curso? Porque eles já estavam separados, eles não queriam. Porque eu fico pensando assim, se eu já tô separada, tô morando em casa separada, só falta assinar o divórcio, o que eu vou fazer no curso? Aí você vê a mão de Deus. Essa pessoa, ela tava no ponto de ônibus. E uma pessoa que é da nossa equipe do Ministério de Casais estava nesse ponto também. E o Espírito Santo falou pra ela, vai lá e fala com aquela menina. Uau! E aí ela foi lá e falou com a menina sobre casamento. Ela falou, meu casamento tá destruído e tal. Eu falei, então vamos pro curso.
E ela aceitou. Porque, na verdade, muitas vezes, Li, as pessoas, elas estão separadas, elas não querem estar junto por uma questão de orgulho. Sim, porque, a maioria das vezes, orgulho, dureza no coração. Dureza no coração. Então, mas no fundo, elas não querem essa história, elas não querem um divórcio, elas não querem passar por essa ferida e por essa dor. Então, elas falam, não quero, não, mas na hora que você começa a trabalhar com elas, que você vai chegando mais perto, eu vou, vai, vamos ver o que vai dar. Mas não vamos ver o que vai dar. Na verdade, elas não querem esse fim. Só que muitas vezes, por que elas têm esse fim? Por conta do orgulho. Porque o inteligente é ficar junto. Sim. Porque se você muda... é que nem aquele ditado, muda os personagens, mas o filme é o mesmo. É o mesmo. Porque se você muda sem querer, se você muda de parceiro, sem querer mudar de posição, não vai dar certo. O ruim vai continuar com outro parceiro. Tem acreditado, né? Porque... Isso é ser inteligente. É burrice mudar de parceiro. Exato. E você não mudar. Você só vai vir com mais e mais feridas. Mais feridas. Porque cada história que você passa, você vai se ferir mais. Exato. Cada história que você passa, você fere mais os seus filhos. E aí vai ficando cada dia mais difícil e cada dia mais duro. Então, por que não mudar? Por que não quebrantar o coração, tirar o orgulho e resolver realmente mudar e ser feliz? Famílias destruídas, né? Porque muitas. Você destrói a tua, a do outro. O teu filho destrói de uma outra filha de uma outra pessoa. E vai indo. E aquele ditado que tem, né? A pessoa fala, pior do que tá não fica. Sempre fica. Claro que fica. Eu acredito que fica. É exatamente isso. Fica. Porque por isso a gente tá tendo tanta banalização. Exato. Pessoas querendo fazer festa de divórcio. Como se fosse algo legal e não é. A pessoa tá destruída. Como se fosse legal isso, sabe? Exato. Eu vi esses dias atrás um vídeo muito triste de se ver. Uma pessoa, antes dela se suicidar, né? A gente tá indo um pouquinho mais a fundo, mas antes dela suicidar. 6 meses antes, ela postando uma foto feliz, sorrindo, linda. 3 meses antes, sorrindo, linda. 1 mês antes, sorrindo, linda. 6 horas antes do suicídio, sorrindo, linda na foto. E de repente ela se suicidou. Como que é isso? O que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas preferem ou se suicidar. Aqui a gente está falando da morte da vida mesmo. Sim. Mas ou suicidar uma história, um casamento. Sim. Por quê? Porque ela não Sacrificar. quer... Sacrificar. Por quê? Porque ela não quer muitas vezes se submeter, porque ela não quer muitas vezes reconhecer que ela errou, porque ela não quer muitas vezes mudar, mas ela finge uma história, finge estar feliz, finge estar tudo bem, mas não está. Aí eu vou fazer uma festa de divórcio, aí tô muito feliz. Pra mostrar o quê pra quem? E na verdade por dentro ela tá destruída. Ela tá destruída, porque uma pessoa não vai sair de um casamento feliz. Exatamente. É mentira. Porque também tem esse lance do que os outros vão pensar. Exato. E do que eu quero que os outros pensem. E eu tenho que estar sempre assim, né? Exatamente. Preocupada com as redes sociais, em se mostrar bonita. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Exatamente. Né? Na verdade, a rede social não é parâmetro, né? Mas infelizmente as pessoas olham como parâmetro. Infelizmente eu vejo. Vamos falar agora da política. Sim. Teve gente brigando. Sim. Grupo de família. Porque fulano vai votar em cicrano. Grupo de família se desfazendo. Exato. Eu escutei muito isso agora. Sim. Né? Por conta de política. Porque o político ganha ou perde, a tua vida continua. Sim. Em redes sociais. O problema, sabe qual que é, Ali? As pessoas estão focando o seu tempo em coisas erradas. Se as pessoas conseguissem focar em coisas certas... E o que é coisas certas? Me fala, as pessoas podem perguntar pra você, o que é coisa certa, William? Primeiro, o manual da vida, que é a Bíblia. Você quer ler? Vai ler um livro. Não. Vou complementar. Lê o manual, que é a Bíblia, e que você pode falar direto com o fabricante. Exatamente. Exato. Então, mas o primeiro caminho é ler a Bíblia, fazer um devocional. Pra você ter o quê? Aquele momento de intimidade, você e Deus. De crescimento. Porque Deus é pai. Deus é o seu pai. E ler mais livros. Tem tantos livros que você pode ler para um relacionamento. As pessoas buscam várias coisas em diversas situações. E por que não buscar para, por exemplo, um relacionamento? Um livro lá do Gustavo Cerbasi, por exemplo, a gente fez até uma matéria na Record para eles. Casais inteligentes enriquecem juntos. Vai ler o livro. Já. Casamento blindado. Vai ler o Casamento Blindado. Maravilhoso. A Prova de Fogo. Vai ler o livro A Prova de Fogo. Sim. E aí você vai trazer o quê? Elementos para que você possa lidar com a situação. As linguagens do amor, vai estudar a sua família, o que seu marido gosta, o que seus filhos gostam, o que você gosta, porque muitas vezes as pessoas nem se conhecem. Eu acho muito triste. Às vezes as pessoas perdem tempo, assim,
na frente da televisão assistindo E muito tanta tempo, muito besteira. Assistindo tanta besteira. E até pornografia também. isso aqui, Pessoas demais. viciadas em pornografia. Destruindo a família. Destruindo ele primeiro, porque destrói ele e destrói Sim. a família todinha. Quando poderia ganhar tempo lendo um livro ou assistindo um filme, que agora tem filme, porque antigamente não tinha. Prova de Fogo, Quartos de Guerra. Quartos de Guerra, Muitos. nossa. Pô, Esse que saiu Esse que agora. lançou agora, Ford, Não né? fui, o pessoal Nossa, foi todo ali você extraordinário. precisa ir. Foi maravilhoso. Tem que Eu não fui, eu não assistir. gosto de cinema, né? Você não gosta? Não, eu gosto de filme em casa. Então daqui a pouco você vai assistir. É, eu vou, daqui a pouco eu assisto. Eu não gosto, vou no Eu amo cinema. É, eu vou no cinema e tal, mas eu não sou assim, Aquela pessoa que apaixonada. Não, eu acho um saco. Porque eu gosto de assistir comendo pipoca deitadona, largadona. Relaxada. Nossa, é. Relaxada. É o momento que eu tenho o meu. Sim. E o outra também. Eu gosto de chorar. Eu gosto de curtir o filme. Sim. Se tiver que chorar, eu quero chorar. Se tiver que rir, Ficar eu quero livre, rir. né? É, e no cinema você fica... Uma vez eu fui no cinema com um casal de amigos, escandalizei, porque eu tava pra assistir a Vovózona, eu caía de rir. E o casal ria de mim. Sim. Eu me acabei. As Branquelas, eu fui Sim, no nossa, cinema. a gente se acaba. Nossa. Os meus amigos morreram de rir de mim. Não foi nem Eu do me filme. acabo. Então eu já percebi que eu não sou pro cinema. Mas daqui a esse pouco filme você vai diz que é assistir. maravilhoso. Mas, por exemplo, tem um filme antigo que eu assisti, acho que a semana passada eu tava assistindo ele, peguei metade do caminho, que é pra casamento também, que é o Clique. O Clique? Clique, já viu? O Clique que o cara Do controle? adora. Legal. Esse que, filme- que tem esse filme- Adams alguma coisa. Adam Sandler. acho que É isso mesmo. Esse filme é extraordinário. Esse filme é. Porque ela fala que aquela. Porque assim, tem muito hoje também, né? A pessoa trabalha correndo atrás de dinheiro. Exatamente. E você não. Quando você tá correndo atrás de dinheiro, você tá sendo escravo dele. Gente, mas eu preciso dinheiro é só dinheiro. Exatamente. Só dinheiro. Ele Mas tá no até seu bolso. entender isso É muito também complicado. é desafiador. E aí você assiste aquele filme. E ele quer passar o tempo, né? Eu fui uma pessoa parecida com ele lá na Por um época. período. Olha, Eu sabe o tinha que três- você eu- falou? Eu vou assistir de novo esse filme, porque eu nunca esse assisti filme ele. eu nessa assisto visão. ele. Assisto ele com visão de comédia. Eu Não. não assisto ele com visão, vou assistir de novo. Assiste ele com uma visão de casamento. Vou Você, no assistir. final, é um filme. E aquilo lá que ele vivenciou, eu quase perdi meu casamento por causa de 3. Eu trabalhava em 3 empregos porque eu precisava ganhar dinheiro. Você e um monte de gente. Exatamente. Isso aí há 15 anos atrás, né? 12 anos, 13 anos atrás. E eu tinha 3 empregos e eu não tinha tempo pra minha família. E eu quase acredito. perdi o meu casamento em virtude disso. E aí que adianta ter o dinheiro? E que Todo o adianta? dinheiro do Ele mundo. não tem casamento. E aquele filme é extraordinário. É um filme assim, ele é de comédia, porém ele traz um ensinamento. Eu não canso de assistir ele. Toda hora que tá passando, eu repito sempre os filmes que eu Eu gosto de gosto. repetir também esses dias. Eu Assisti repito porque é como uma eu lição era de antes de vida. você. Legal. Eu gosto de assistir. é muito Porque eu bom. aprendo algumas coisas com o filme. Sempre eu busco aprender alguma coisa. Eu sou personal organizer. Sim. Então eu vou assistindo, aí cada vez eu vou aprendendo uma É coisa. uma lição, né? Como Quarto de Guerra. Eu não me canso de assistir, porque toda vez que eu assisto, eu aprendo. O Prova de Fogo, menos, mas eu também aprendo. Nossa, Toda nossa. vez A que gente eu aprende assisto, eu aprendo. Desafiando alguma coisa. gigantes. E quando eu assisti o Prova de Fogo a primeira vez, teve um efeito. Na segunda já foi uma virada de chave, aquelas chaves Cada vez mesmo. que você assiste, você consegue pegar alguma coisinha que você, nossa, aqui eu não tinha percebido. Então, É. e é interessante. Agora, voltando a falar de... traição é uma coisa desafiadora, porque é um assunto que Que vai... machuca, né? machuca muito. Sim. Eu acho que não só quem trai, Mas que- não só quem é traído, mas quem trai fez, também. sim, com certeza. Porque veja bem, quando- E eu vou te dizer que às vezes a pessoa que fez é mais difícil pra ela se perdoar até. Porque quando a pessoa trai, ela é por alguma falta. Sim, porque ela tava ferida por algum né? motivo. Alguma falta de alguma coisa. E ela talvez não descobriu, que às vezes também ela tinha que ter mostrado aquilo lá. Sim. Mas vamos falar do assunto violência dentro da inteligência emocional. Como ser inteligente emocionalmente falando, eu como esposa, sendo que o meu marido, ele age de violência comigo nas palavras, na finança, no sentimento, porque tem agora, porque antigamente tinha só a violência doméstica que dava uns tabefe, E tal. Hoje não, tem a violência patrimonial, Emocional, né? emocional, sentimental, né? Que com certeza isso a pessoa carrega do que ele vivenciou lá atrás, né? É. Tem até um filme, você quer continuar? Não, é porque os ignorantes falam assim, é fácil falar que perdoou quando não foi você que sofreu. É fácil falar que você vai ser não sei o quê, porque não foi você que passou por isso, não foi você que foi traída, Sim. né? Tem até um filme que é o... Como é que é o filme aquele? A Cabana.
que mostra uma parte do que o marido vivenciou quando era criança. Ui, Da questão. eu te contar que eu fui naquele Espaço Santander assistir esse filme, eu dormi o filme. Tô falando que eu não sirvo pra essas É coisas. que eu acho que a poltrona tá tão confortável. Você lembra do Espaço Nossa. Santander? Sim, Que dava até mantinha e pipoca. Aí a pessoa dorme mesmo. Eu fui com as minhas amigas e elas falaram assim, e aí, qual parte você assistiu? Eu falei, tal. Isso aí era o começo, eu dormi o filme inteiro. Eu não assisti, você acredita? Eu não assisti esse filme. Então, assim, acontece muito dessa questão de a pessoa traz, né, de lá de trás. Né? Sempre tem uma história ali. Sempre tem uma história tem algo que... pra pessoa ser assim. Que nem nas escrituras. É. E a inteligência emocional, ela As entra... heranças Hereditárias. hereditárias. Né? Exatamente. E a inteligência emocional entra justamente nisso. A gente, quando tá conversando com a pessoa, me conta a sua história. A gente faz a pessoa voltar no tempo. E Pra lembrar aonde foi o gatilho. Eu contando a minha história, vocês conseguem me ajudar Sim. a detectar? Sim. Isso, exatamente isso. Porque a gente vai mostrar pra ele, ó, o gatilho foi aqui, ó. Nesse aspecto aqui foi onde aconteceu tudo, né? E existe nesse interim do casal contar e só uns a chave virar ou geralmente quando conta os dois vira? Aí A chave, você fala? É, porque quando você tá com o casal na frente, ele conta a história. Sim. Às vezes pra um já deu. Não tem retorno. Sim. Até ele perceber. Não quero mais o casamento, é isso que você tá falando. É. Acontece muito. Porque o que acontece? O casamento ainda, infelizmente, as pessoas elas têm um preconceito de buscar ajuda. E hoje nós precisamos entender que nós precisamos de mentor para tudo. Na inteligência financeira, na inteligência espiritual, no casamento. Porque se nós não buscarmos um conselheiro, muitas vezes nós vamos errar. E nós precisamos buscar as pessoas certas. Só que muitas vezes, quando a pessoa está com problema, ela não vai buscar a pessoa certa. Ela vai começar a falar com um amigo que já se divorciou, que não sei o que. Porque ela Faz quer isso ouvir mesmo. aquilo que ela quer ouvir o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir, exatamente. E isso acontece muito. Se você mais acontece. às vezes você fala pra pessoa, você dá a direção, ela fala, tá bom. Ela vai procurar outro, até a pessoa falar o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir. Então, assim, isso é um detalhe muito, muito importante. Só que, assim, muitas vezes quando eles vêm pra trazer pra gente, muitas vezes o leite já derramou. Exatamente. Porque elas não procuram antes, principalmente o casamento. Por quê? Porque elas têm vergonha de falar, eu tô passando por um problema. Como se a gente não passasse por problemas. A gente passa por problemas o tempo Porque inteiro. ainda a gente tá no século... Não é? Como que funciona isso? E Às existe vezes, mesmo. Muito, existe Parte muito. disso é orgulho, parte é vergonha, né? Às vezes tá dentro de uma igreja. É porque eu já sofri violência doméstica. É, Eu sofri violência doméstica durante 4 anos. Sim. E eu escondia de vergonha. Então. Outros por medo, Eu outros tinha por uma... muita vergonha. Eu tinha mais vergonha do que medo. do que medo. Só que na época eu não Você sabia. não entendia, né? Na época eu não sabia o que eu tinha ainda, né? Por ter sido criado num lar completamente disfuncional, então eu não conseguia detectar. E é tudo isso. Tem o medo, tem a vergonha, tem vergonha. a pressão, né? Porque às vezes a pessoa faz uma ameaça emocional. Tem uma questão também da pessoa, às vezes, ela gosta. financeira, Ela gosta. financeira. Vamos falar assim? Vamos falar direitinho pra, né, a pessoa entender direitinho. Eu acho bem difícil É assim. gostar. Não é a é. palavra não é o gostar, mas a palavra é eu gosto da pessoa. Eu e aí eu acho que pode acontecer o seguinte: ele vai mudar. é isso. A expectativa. Tipo, eu gosto. amor, Eu gosto da expectativa. pessoa, eu creio que ele vai mudar e eu continuo naquela tal. situação. E a- Então tem tudo isso. E a Às vezes a parte- questão financeira, como o William falou. Ah, não, Eu vou dependo viver do dele, quê? E ele ganha bem, ele me Tem os dá um carro filhos. importado, a gente viaja, tudo. Então, isso tem muito, tem eu bastante. resolvi dar curso de personal na minha profissão para mulheres que não têm condições de estudar, não tem. E ela aprendeu a profissão, ela já vai ganhar dinheiro. E a maioria das procuras é mulher que sofre de violência doméstica. Sim. Eu não Porque ela consigo quer sair desse relacionamento. Quem vai pagar o aluguel? Exatamente. Quem vai criar meus Infelizmente. filhos? Os meus filhos. Como que vai e, ser? E assim, são pra muitas onde coisas. eu vou? Que é verdade. Sim. Porque tem gente que não tem pra onde ir. Não tem. Exatamente. É muito difícil, É muito complicado, difícil. é complicado. Então, assim, o que acontece? Nós temos todas essas violências. Não é só a violência física. Tem a violência emocional, a violência financeira. São várias. Então, assim, já é um outro assunto, né? Sim. Mas, assim... Que eu quero deixar bem claro aqui pros ouvintes que isso aqui é só uma palhinha. Vai Só, ter... porque Eu olha gosto- quanta coisa, né? porque É muita coisa. O assunto é um assunto Polêmico, né? maravilhoso, Enorme. porém polêmico. Sim. E amplo.
E muito amplo. Sim. E muita coisa pra gente aprender, muita coisa pra gente falar. Muita ali, tem muita coisa pra se falar. Eu, cada vez que eu trago algum entrevistado aqui, eu aprendo uma coisa nova. Sim. Em todos os setores. Por isso chamo Organizando com Li. Porque eu sei organizar guarda-roupa, mesa, casa, casamento não. Tá organizando muitas coisas agora, né, Li? Financeira não. Sim. Financeira. Então tem coisas que eu não sei que vocês sabem, então eu aprendo com vocês. Então já fica aqui, ó. Tem a volta. Isso aqui é só uma palhinha. Porque é muito pouco tempo pra falar de um assunto muito rico e muito político. Muito, né? Verdade. Então, assim, existem todas essas violências, né? Sim. E aí, o que acontece? Muitas vezes nós detectamos que ela vem realmente da infância. A pessoa tem algum problema, só que ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. Sim. E aí, é muito mais fácil sempre eu vir com historinhas e pôr a culpa no outro e querer que o outro mude. Então, é isso que nós precisamos buscar na pessoa. Ela entender que ela precisa de buscar ajuda para ela mudar aquilo que é o erro dela. Porque senão ela pode passar por diversos casamentos e nenhum vai durar. Sim. Todos vão acabar, porque ela precisa mudar. E cada um trazendo um trauma. Um trauma e uma infelicidade. A pessoa vai ficar Exatamente. arrastando aquela infelicidade pro resto da vida. Ou ela acorda e vai lá procurar o E conhecimento decide, né? e decide. Exatamente. Ou vai ficar pro resto da vida. Pode casar quantas vezes quiser, que vai estar sempre sofrendo. Sofrendo e fazendo pessoas sofrer, né? Outras mulheres ou outros homens e os filhos que vão vindo desses relacionamentos. Exatamente. Pessoal, o nosso programa infelizmente está caminhando pro fim. Como muito nós, rápido. vocês, muito A rápido. gente vai Muito umas rápido. 3 horas Nossa. aqui de podcast. Muitas horas. Eu trouxe um presentinho pra você junto, porque ela é uma sua carne. Então, obrigada. quero que vocês abram um presentinho. Deus abençoe. E voltar aqui mais Oh, vezes. que lindo. Muito lindo. Amamos. Muito obrigado, obrigada, gente. viu? Eu que agradeço Obrigado. vocês terem aceito o convite. E eu quero que vocês deixem uma dica. O que precisa para procurar o curso de vocês? Sim. E como faz para eles saberem mais sobre esse inteligência emocional dentro de um casamento feliz? Amém. Procure a gente. Nós temos o Ministério de Casais Somos Um. É mcasais.somos1. Mande sua mensagem. Se você precisa de ajuda, se você precisa de um direcionamento, nós fazemos uma mentoria também. O que você precisar para a gente poder estar ajudando você nessa questão do casamento e, consequentemente, na sua família, mande uma mensagem, nos procure, que nós teremos o prazer de estar abençoando a sua vida, né? Abençoando o seu casamento, porque é algo que nós amamos, é algo que nós trazemos no nosso coração e é algo que nós temos junto com Deus uma promessa de salvar casamentos e famílias. Nós temos um dilema que nós falamos que é o quê? Reconstruindo casamentos e reformando famílias. Então a gente trabalha com Deus, né? E nós temos um instrumento de Deus para estar levando não somente a palavra dele, mas também podendo abençoar essas pessoas. Que lindo. E existe um anonimato nisso, assim, se alguém não quiser... A confidencialidade é extrema no nosso ministério. É algo que a gente trabalha muito forte. Um sigilo que eu quis dizer. Então, Sigilo. exatamente. Então tem esse sigilo, sim. A gente trabalha nesse sigilo extremo. Pra falar a Então verdade. repete, como que é o canal? Vou deixar ela falar, vamos lá. O canal, primeiro Não, repete repete. o canal. mcasais.somos1. Nos seguem, se precisarem só nos procurar, que nós vamos estar aqui para ajudar. E é como, né, o William falou, nós estamos aqui realmente, esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado. Deus, ele abençoa muito o nosso casamento, nós estamos aqui para ajudar nos casamentos. Então, se você detectou que você está com algum problema nessa área, né, emocional, que você não está conseguindo resolver no seu casamento, nos procure, nos contate, que nós vamos estar aqui para te ajudar. E assim, o mais importante de tudo nós precisamos decidir buscar uma mudança para que nós possamos ter a vitória na nossa vida e na nossa família, no nosso casamento, né? Lindo, gente. Olha, Organizando com Li é isso. Você pode salvar o teu casamento, organizar o seu casamento e ser feliz. É claro, tem dificuldade, todo mundo tem dificuldade, mas ser feliz com aquela pessoa que você casou, que você sonhou, que você idealizou. Não perca esse programa, vai ser maravilhoso. Meus queridos, muito obrigada. Li. É um prazer. Programa Estou extraordinário. muito feliz, viu? E um beijo, até a próxima. Segue o canal, compartilhe, curte e siga eu lá no YouTube. Beijo. Mua.